Olá, hoje o nosso tema é falando sobre alguns equívocos sobre o demônio. Um dos primeiros equívocos que a gente pode ter em relação ao demônio ou aos demônios é você ter uma obsessão, uma curiosidade excessiva em assistir filmes de terror, em ler livros, muitas vezes livros com mentiras, com erros teológicos, com heresias. E também você tem uma excessiva curiosidade e uma imprudência de estar buscando tudo sobre demonologia, como um mero curioso, achando que você vai entender o demônio e dominá-lo. Então, os curiosos e aqueles que são obcecados, ficam fixos nesse tema e não conhecem a doutrina como um todo, pelo menos buscam conhecê-la, vão acabar se frustrando e vão entrar na enrascada. Ou seja, essa curiosidade terrível. Seria um equívoco você ficar buscando só temas tenebrosos, ocultos, misteriosos. Você dá muito crédito ao poder das trevas. Santo Agostinho fala que o demônio ama, entre aspas, ele não fala exatamente ama, estou adaptando, né? As pessoas que aumentam o poder dele. Ou seja, às vezes a gente dá mais poder do que aquele que o demônio tem. Esse seria um erro. Um outro erro grave seria você achar que o demônio não existe. Infelizmente, esse erro também está na moda. Dizer que o demônio é coisa medieval, era apenas uma cultura do Antigo Testamento, na verdade, eram as doenças mentais, físicas, sociais, as opressões. Hoje, no mundo que tem tecnologia, não existe demônios, isso é uma coisa ultrapassada. Então, é apenas a cultura do Antigo e do Novo Testamento, isso foi vencido. Então, nós percebemos isso permear já há muitos anos em insistir em dizer que o demônio não existe. Então é um erro terrível, porque se nós não sabemos que temos inimigos a combater, nós não combatemos e eles nos destroem sem a gente nem sequer perceber. Terceiro equívoco, você tem um medo excessivo do demônio. Falou a palavra demônio, já começa a se benzer como aquela coisa supersticiosa e medrosa. Esse equívoco é terrível, onde você morre de medo de ouvir falar, de ver qualquer coisa a respeito desse tema. E nem sequer sabe o mínimo que um católico deve saber sobre o inimigo das nossas almas, que claro são três: o mundo, a carne e o demônio. E a gente precisa não viver refém desse medo, de modo algum. Não viver refém do medo. E um quarto ponto seria, muitas vezes, a pessoa desafiar o demônio. Se acha corajoso e acha que ela mesma pode vencer o demônio. Nós percebemos no livro de São Judas, onde ele fala que São Miguel não teve o atrevimento, né, a ousadia, estou usando como minhas palavras, de enfrentar o demônio tete a tete. Mas ele falou que o Senhor te repreenda. Então São Miguel Arcanjo nos ensina o caminho da humildade. A humildade vence o demônio. Muitas vezes você pode ter lido 100 livros sobre demonologia, ter assistido, sei lá, 1000 filmes, 1000 pregações, e acha que com isso pode zombar do demônio e desafiá-lo. Fazer isso é um perigo, porque você e eu estaríamos nos assemelhando a ele, porque o demônio, ele ama pessoas orgulhosas. Ele até elogia as pessoas. Por exemplo, São João de Ávila, uma certa vez, as pessoas o elogiaram muito pela pregação. Ele era sempre muito elogiado. Aí ele falou o seguinte: o demônio passou a noite toda dizendo a mesma coisa comigo. Ou seja, o demônio gosta de elogiar para a gente ficar soberbo, vaidoso e esquecer que a glória é de Deus. São João de Ávila também foi perseguido, muitas vezes, foi até preso durante 3 anos. E quando ele foi solto, eu até comentava isso com o Cássio, né, ontem, ele foi, dos pedidos que fizeram para ele foi para que ele consertasse o que ele pregou errado. Mas na verdade ele não tinha pregado nada errado, era apenas perseguição, calúnia, né? E quando ele começou a pregar nos locais que mandaram ele ir, começou uma chuva de elogios. E ele falou o seguinte: era melhor os 3 anos presos do que esses elogios. O sofrimento era bem menor. Ou seja, nós devemos ser humildes para vencer o demônio. Usar as armas certas, a vida de oração, a Virgem Santíssima como aquela que nos ampara, que combate contra o mal, uma vida sacramental, uma vida em estado de graça, e uma vida, sem dúvida, que conta com a ajuda do céu, o socorro do céu. Então, esses são equívocos que eu e você não podemos ter a respeito do
de Satanás e seus parceiros, entre aspas, né? Como essa quadrilha que se une não porque são unidos em si, mas como a máfia para tentar nos levar para o inferno. Então tenhamos cuidado. Que a Virgem Maria, terror dos demônios, rogue por nós. Salve Maria.